Olá, vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações, que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E lembrando que os nossos estudos acontecem sempre nesse formato às quartas-feiras, às 19 horas, mas que a nossa casa tem os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. Nós estamos no item que trata das ideias inatas, e na semana anterior nós ficamos na pergunta número 218b. E hoje, dando seguimento aos nossos estudos, vamos à pergunta número 219 que Kardec fez aos espíritos. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos como os idiomas, o cálculo e etc. Kardec pergunta a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudar previamente, têm a intuição, parecem ter conhecimentos até de outros idiomas e de cálculos. De onde vem? Qual a origem? Essa foi a pergunta de Kardec. Vamos ver o que os espíritos responderam. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, do espírito, mas do qual ela própria não tem consciência, senão de onde viriam? Mudam-se os corpos, mas não o espírito, embora troque de vestimenta. Essa foi a resposta dos espíritos. Então, lembrando para vocês que a leitura que eu faço aqui é a de Sandra Kepler, a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, quando Kardec pergunta de onde vem esse saber, essa faculdade, essa coisa extraordinária de uma pessoa ter conhecimentos de coisa que ela nunca viu, nunca estudou, saber até ter uma facilidade para línguas em que ela nunca teve nenhum contato antes nessa experiência. De onde é que vem isso? Como é que se explica esse conhecimento? Aí os espíritos vão dizer, claro que é lembrança do passado, de uma outra existência onde esse espírito adquiriu esse conhecimento. Então, é um progresso anterior do espírito, da alma, antes dessa experiência que está vivenciando agora. Só que o espírito, ao reencarnar, não tem essa consciência, essa lembrança, né? Os espíritos dizem, se não fosse de uma experiência anterior, de onde viria isso? Claro que é de uma outra existência, porque nós mudamos o corpo, nós espíritos, individualidade. Mas nós continuamos sendo o mesmo espírito.
Numa encarnação, nós utilizamos um personagem. Nessa encarnação, eu utilizo o personagem Sandra Naira, mas o espírito que eu sou é o mesmo, que já teve outros corpos, outras vestimentas que eu troquei por essa que eu estou utilizando agora. Mas aquilo que eu já conquistei, ou seja, o progresso anterior a essa experiência, me pertence enquanto espírito. E isso fica comigo. E quando eu mudar novamente desse corpo, quando eu deixar esse aprendizado de agora, deixar esse personagem de Sandra Naira, aquilo que eu já tinha conquistado antes, bem como aquilo que eu conquistei nessa experiência com esse personagem, fica comigo, é espírito, individualidade, porque isso a gente não perde. E aí Kardec vai na 220, dá continuidade. Então ele vai perguntar, então de uma encarnação para outra, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pela arte? Kardec faz uma pergunta ao contrária que ele tinha feito antes. Se os espíritos disseram que esse conhecimento é de antes, na resposta da pergunta 219, só que o espírito não tem uma consciência desse conhecimento, Kardec faz a pergunta oposta. E de uma encarnação para outra, esse conhecimento que é adquirido, pode-se perder essas faculdades intelectuais que foram conquistadas? Pode ele dar o exemplo, perder-se, por exemplo, quem foi artista, que desenvolveu a habilidade da arte nessa faculdade. Pode deixar de ter essa faculdade e numa próxima experiência não ter nenhum gosto pela arte, não colocar essa habilidade em evidência? Essa é a pergunta 220. Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, desde que se tenha aviltado esta faculdade, fazendo dela um mau uso. Uma faculdade pode, de fato, permanecer latente durante uma existência para reaparecer mais tarde, porque o espírito pode querer exercer outra que não se relacione com ela. Então, Kardec pergunta se aquilo que a gente conquistou, a exemplo da arte, o gosto pela arte, se numa próxima a gente pode perder essa faculdade. Os espíritos trazem duas situações na resposta. Que sim, desde que essa faculdade, essa habilidade, se nós fizermos mau uso dela numa próxima experiência, ela pode ficar latente, ela pode não se manifestar no próximo personagem. E complementando isso pelo mau uso. Então, numa próxima, já que eu não soube, eu não tive habilidade, eu não soube manejar adequadamente aquela habilidade que eu já conquistei, numa próxima ela fica latente, ou seja, ela está comigo enquanto espírito, mas eu não manifesto na próxima experiência. E também, não só pelo mau uso, mas por uma opção do espírito de deixar latente nessa experiência para que ele possa desenvolver habilidades em outros campos, em outras áreas. Então, por exemplo, nesta oportunidade, este personagem, nesse aprendizado de agora, Sandra Naira não veio com a habilidade para as artes. Não veio com essa habilidade presente, se manifestando. E isso pode ser porque ela está latente e eu fiz uma escolha de não usá-la nessa experiência ou não.
por um mau uso. Mas aí numa próxima encarnação, se eu ainda não tenho essa habilidade, não é porque ela estava latente, é porque ela ainda não tem, eu vou deixar latente outras habilidades que eu adquiri nesta experiência e vou me voltar para desenvolver habilidades artísticas. Então, não só que ela vem latente por um mau uso, um uso inadequado, mas também para que o espírito possa desenvolver, para que nós possamos progredir nas diversas dimensões da vida que o aprendizado, enquanto encarnado no personagem, nos oferece, que tem a dimensão profissional, a dimensão artística, a dimensão psicológica, a dimensão afetiva, relacional. Então, sempre a gente pode deixar uma faculdade já conquistada latente quando a gente quer conquistar ou aprimorar outras. E seguindo, vem a pergunta número 221. Lembrando que nós estamos no item que trata das ideias inatas. Aquelas ideias que são ideias que não foram adquiridas nessa encarnação. A gente não tem nenhuma experiência para adquirir aquilo, não teve nenhum estudo, não teve nenhum contato, mas aparece. Então já é prévia, inata, vem antes deste personagem, dessa experiência atual. E aí Kardec vai perguntar na 221. É uma lembrança retrospectiva que deve o homem atribuir, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Então, esse sentimento de que existem todos os povos, mesmo nos mais primitivos, da existência de um ser, de algo que criou, de algo que dirige, de algo que comanda toda a criação, a ideia da existência de Deus e o pressentimento de que existe algo além disso agora, Kardec está perguntando. Então, isso seria uma lembrança retrospectiva de algo já conhecido pelo espírito? Resposta dos espíritos. É uma lembrança que conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho muitas vezes obscurece esse sentimento. Então, por isso que tem em todos os povos, em diferentes partes, em todas as partes do mundo, em qualquer lugar, sempre vai ter esse sentimento presente no espírito. Esse saber que existe algo maior. E vai aparecer sempre, porque é algo que pertence ao espírito. Mas Kardec complementa essa pergunta número 221. Né? Se essa lembrança, se esse saber, esse pressentimento sobre Deus e a vida futura ser algo que já pertence ao espírito de antes. Na 221A ele vai dizer: é a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Que interessante! Então, esse saber do espírito, esse pressentimento de que existe algo além dessa experiência daqui, essa ideia de que tem algo maior que nos criou, seria o que a doutrina nos traz e que se encontram em todos os povos? Vamos ver a resposta dos espíritos. Esta doutrina, este saber, é tão antigo quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte e esta é uma prova da sua
veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas muitas vezes ela é desvirtuada pelos preconceitos e a ignorância a permeia com a superstição. Mas esse saber que a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, mas que em outros povos, em outras doutrinas, de que existe algo além do que essa experiência de agora, os espíritos dizem, essa doutrina ou esse saber que também a doutrina espírita nos oferece como instrumento de aprendizado é tão antigo quanto o mundo. Desde que o mundo é mundo, porque isso é inato no espírito. É a marca de Deus que existe em nós, que faz com que nós sempre vamos ter essa ideia de que existe algo maior, de que existe algo além dessa experiência que nós vivenciamos. É uma intuição do estado de ser espírito realmente, né? Não apenas quando estamos encarnados, mas da experiência que temos da vida do mundo espiritual nas diversas dimensões que nós também atuamos e não apenas a dimensão material. Então, nós, enquanto espíritos, temos esse saber, temos isso inato em nós e isso transborda. Isso faz com que essa certeza de que existe um algo além, algo mais do que aqui e agora, e que existe um ser que nos criou a tudo, é a marca do divino em cada um de nós. E com essa pergunta, meus queridos, 221A, do item Ideias Inatas, nós alcançamos o final do capítulo 4 da pluralidade das existências. E vamos ficar aqui com essas reflexões durante essa semana, né? Embora tenha os festejos para quem está aqui em Salvador e no Nordeste do São João, mas nós vamos permanecer com as nossas reflexões até a semana que vem. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez podem ver os outros itens que foram tratados aqui no canal. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro 2º, que vai trazer considerações sobre a pluralidade das existências. Então, quais são as considerações que Kardec vai trazer como reflexão a partir de tudo que nós vimos no capítulo 4 da pluralidade das existências. Então, nós vamos de novo ver, é como se fosse um grande resumo desse capítulo 4, em que vamos ver os itens. Vamos voltar aqui, que nós começamos lá no item 4. É muita coisa, esse item é grande, por isso que Kardec no item 5 vai fazer esse grande resumo, porque foram muitas questões que foram tratadas. Nós vimos o item da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos. Vamos lá, é bastante coisa. E cada item, muitas perguntas. Transmigração progressiva, destinação das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas, que fecha. E na próxima semana,
quarta-feira, às 19 horas, nós seguimos dando início ao capítulo 5, onde nós vamos ver as considerações sobre essa pluralidade das existências. Lembrando que a nossa casa, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, com as reuniões doutrinárias. E quarta-feira a gente se encontra aqui e de forma presencial também na nossa casa. Sintam-se todos convidados. Quando estiverem por perto, apareçam para assistir as doutrinárias e estudar com a gente também. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o seu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Feliz São João para todo mundo!